Boa tarde, gente. Hoje falando de axé, tenho a grande satisfação e honra de receber Cambondo Chuchuca Zinguelumbondo. Seja muito bem-vindo, Macoiú. E é um prazer tê-lo aqui. Macoiú no Zambia. Bem, para mim é uma satisfação estar com vocês aqui para falar um pouco da minha tradição, o Ingunzo, né? E toda a minha andança de vida na trajetória do Candomblé. A vida civil, o senhor é quem? Eu sou Esmeraldo Emetério de Santana, militar já aposentado, e na minha vida militar desempenhei a função de enfermagem. Olha, não sabia. Não sabia que o senhor era enfermeiro, não. Pensei que o senhor tinha outro cargo assim na... Eu achei que você fosse artilheiro. E na vida religiosa, como é que começou a sua andança? Na minha vida religiosa, já desde a infância eu já estava comprometido com a vida religiosa e fui iniciado para Sicaringoma e que hoje estou exercendo com muito amor, muita dedicação. E pelo santo de quem? Quantos anos já tem isso aí, meu tio? Já tem média de 40 e 41 anos. Eu fui iniciado em 1975, exatamente no dia 10 de agosto, numa festa para o Unizaze do ex-Manuel Siriaco de Jesus, Tatalum de Amungongo, mas foi representado por uma das filhas de santo dele, já que ele já estava... Ele tinha falecido? Já havia falecido. E exatamente por isso eu sou também do Inquice Luango e tenho também como segundo Inquice Indêmbua. E exatamente no dia 10 de agosto, Dia dos Pais, foi quando eu me iniciei. Bacana. E em que casa foi? Foi no terreiro Tumbajunsara, lá em Salvador. É interessante essa questão do Tumbajunsara, foi até bom você abordar. Existe uma linhagem Tumbajunsara que aqui no Rio, ela se multiplicou enormemente, né? A gente diz que, inclusive, que o Tumbajunsara aqui no Rio é a maior vertente, o maior número de casas. O maior número de casas, o maior número de gente, é tudo Tumbajunsara. Aí eu tive conversando com algumas pessoas de Tumbajunsara, inclusive na casa de Luemi, e o pessoal me falou muito de Tumba... Como é o nome? Tumbenganga, Tumba isso, Tumba aquilo, Tumba... E eu queria saber como é que é isso aqui, como é que ficou aqui no Rio de Janeiro. O pessoal de Tumbajunsara e depois essa amplificação, né? De casas. Como é que o senhor vê isso? Bem, houve uma época que o senhor Siriaco passou uma temporada aqui no Rio de Janeiro. Ele migrou para cá, para o Rio de Janeiro, e no Delbar, mais ou menos dos anos 40, ele abriu uma casa aqui, lá em Vila dos Teles, na qual ele botou como Tumbajunsara, no Rio de Janeiro. Mas que essa casa hoje não existe mais, né? Ela foi realmente desfeita, e os filhos de santos que foram iniciados naquela casa começaram a se multiplicarem, cada um com suas casas. Veio para cá também uma pessoa que auxiliava muito nessa andança aqui no Rio de Janeiro, foi Joana Tulemburá, era uma das filhas de santo dele, foi iniciada em 1940, e que realmente era do barco, inclusive, da minha mãe. E essa pessoa ficou com ele aqui um bom período. Depois ela procurou a casa dela, abriu o terreiro dela, e Siriaco migrou novamente para Salvador. Lá foi quando ele faleceu. Mas depois que ele veio para cá, a casa a cada dia foi perdendo a sua estrutura religiosa e acabou. Hoje eu não sei realmente se o espaço existe ou se alguém continua ainda na prática do candomblé lá naquela casa.
Eu recebi, inclusive, informações de algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro que a casa realmente não existe. E ficou realmente definido de que não existe efetivamente nenhum Tumbajunsara Rio de Janeiro. Existe sim algumas casas aqui que são descendentes do Tumbajunsara, mas que não existe Tumbajunsara Rio, Tumbajunsara Minas Gerais, Tumbajunsara Rio Grande, São Paulo. Isso aí é uma falácia, até porque eu, na qualidade também de presidente de uma associação que defende os interesses do Tumbajunsara, estamos aqui exatamente para elucidar essa forma de culto, e que não existe ninguém, nem com delegação de competência, para falar sobre o Tumbajunsara Salvador. É uma coisa que eu gostaria de deixar muito bem claro, porque se alguém aqui continua nesse aspecto de estar falando em nome dele, não existe nenhum aval do terreiro Tumbajunsara, nem pela Mameto, que é a liderança religiosa, nem por mim, que sou o presidente da associação Abentumba, que defende os interesses. Nós temos um corpo de religiosos, e esse corpo lá de religiosos formou um conselho religioso, e a associação também está instrumentada com setor jurídico, que, caso necessário seja, nós poderemos tomar iniciativa jurídica para acabar com isso de uma vez por todas. Aceito sim todos eles que são descendentes dele, e nós estamos buscando uma forma desse reconhecimento para que essas coisas não fiquem de uma forma obscura, fique muito bem claro quem realmente é filho do Tumbajunsara. Perfeito. Então seria assim uma prática não boa a pessoa botar lá Tumbajunsara na sua placa, sem ser... Não, ele tem, e até eu me coloquei várias vezes à disposição, caso tivesse alguma dificuldade de se colocar o nome de suas casas, nós estaríamos aqui para auxiliar de uma forma religiosa, para botar um nome de consenso. Terreiro tal, terreiro qual, Dange, o filho, o descendente de Tumbajunsara, aí tudo bem. Mas terreiro Tumbajunsara, aqueles os quais eu encontrei em nome terreiro Tumbajunsara, eu descobri realmente o nome do terreiro propriamente dito. E lá eu digo, não, você tem que estar lá com sua placa, o nome do seu terreiro, e não Tumbajunsara. Agora, mudando um pouquinho aí de assunto, o senhor é filho carnal de uma das pessoas, um dos cambondos mais honrados, vamos dizer, que Salvador, que o Brasil já teve, foi seu Benzinho, foi realmente um ícone no candomblé. Como é que o senhor se sente sendo filho de uma pessoa tão ilustre como ele foi, com tão conhecimento vasto que ele tinha, consideração? Como é que o senhor se sente? Esse legado lhe pesa, lhe dá orgulho, mas é pesado carregar assim, ou é uma coisa bem bacana? Realmente, eu fico lisonjeado de saber e que as pessoas reconhecem isso no meu pai. Mas é uma responsabilidade muito grande quando eu chego nos lugares, me apresento como filho, mas eu tenho a minha marca, eu tenho a minha forma. Sim. Eu não sou cópia fiel do meu pai, até porque eu jamais tive bebendo nas águas em que ele pôde estar se deliciando. Ele vem de uma outra estipe, e conhecimento que ele trouxe de uma forma oral não foi passado totalmente para nós que somos mais novos para tocar, e eu tinha essa dificuldade, busquei nele algumas formas. Eis aqui que tem inclusive pessoas que acompanhou muito mais do que eu, foi Camusengue. Ele durante a vida dele de religioso, ele teve muito mais com meu pai do que eu. Eu morei aqui no Rio de Janeiro, média de uns 20 anos. E nesse período que eu militei aqui no Rio de Janeiro, nem iniciado era, porque eu cheguei aqui em 67, saí em 75 para me iniciar.
E na minha andança de vida, já mesmo não sendo iniciado, eu já convivia em alguns terreiros de candomblé, já cantava em alguns terreiros de candomblé. Era coisa mesmo da força do jovem que viveu no terreiro de candomblé, né? Eu passei por um processo de aprendizado, exatamente para depois me confirmar. Obviamente que a parte do segredo, do sagrado, do antes, durante e o após, obviamente que eu tive umas restrições a tudo isso. Então, para completar a pergunta, já comecei. E quem foi seu grande mestre? Eu pensei que era até o seu pai que tinha ali passado o legado dele. Quem foi o seu grande mestre? Meu grande mestre foi a minha convivência de vida dentro do candomblé. Com todos os mais velhos? Com todos aqueles mais velhos, inclusive o seu Manuel Siriaco, que eu conheci ainda em vida. E se a gente sabe perfeitamente que o jovem, quando ele ouve alguma coisa, ele aprende alguma coisa, ele não esquece jamais. É verdade, cabeça fria. Agora, tive a oportunidade sim de estar com meu pai para tirar algumas dúvidas, né? Eu fui a seu Benzinho já tirar algumas dúvidas daquilo que eu já tinha conhecimento, mas não tinha certeza. E ele realmente foi a pessoa que respaldou que aquilo, das minhas dúvidas, algumas foram tiradas, outras foram confirmadas, disse, não, você está certo, está correto, corretíssimo. E militei também, eu levei um período de uma média de uns 15 anos, militei na religião de espiritismo, segundo a codificação de Kardec, exatamente para buscar algumas respostas que eu não encontrava no candomblé. Se alguém tinha essas respostas, havia uma dificuldade para passar. E lá, na codificação de Kardec, eu encontrei algumas coisas que assemelhavam aos nossos ritos, e as respostas vieram com muito mais clareza e consciência daquilo que nós estávamos buscando, né? Até nós temos notícia aí de uma grande festa aí para esse ano, né? Do Tumbajuçara. Não, 2019, né? Nós estamos construindo uma festa de 100 anos, que acontecerá no dia 13 de junho de 2019. E essa construção já começou há uns 2 anos atrás. Nós temos geralmente, durante o ano das festas do Inquice Quindembo, lá em Salvador, a gente antecipa com o encontro de um seminário, e nesse seminário que nós batizamos Tumbajuçara Redescobrindo a Sua História, exatamente para a gente colher informações que venham a contemplar o momento de 100 anos. Né? E aí a gente convida todos aqueles que são da tradição de origem banto e de outras tradições também, para junto construir com a gente. Porque a grande vantagem que nós tivemos sobre o senhor Manuel Siriaco é que ele militou em várias tradições religiosas, fez muitas amizades com pessoas de tradição de Urubá, de Jeje e etc. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. E que até hoje nós temos documentário disso, depoimento de tudo isso, de pessoas que conheceram Siriaco em outras tradições. Ele conheceu muitas pessoas e com isso fortaleceu muito o seu objetivo na construção da sua religiosidade enquanto Congo-Angola. Né? Você me diga uma coisa, e as festas tradicionais do terreiro lá? Quais são, além de Quitembo, da festa de Quitembo, da casa? Nós temos um calendário, é o calendário oficial da casa, que ele começa no dia 2 de julho. 2 de julho é o dia em que se festeja a tradição do caboclo, e a Guebenubeno, que era o caboclo que se manifestava através dele, a gente continua ainda fazendo as oferendas no dia 2 de julho. Depois de 2 de julho, a gente segue com Masa Malemba, e daí segue as tradições aonde chega o período mais ou menos de agosto, já vai combinando com o Indembo, e
cavungo. Por último, a gente faz as festas ligadas aos Ibeji. Bacana, bacana. Obviamente que hoje nós não podemos estar realizando essas festividades da forma que ele fazia, que era a média mais ou menos começar em julho e terminar lá no final de agosto. Hoje não dá. A estrutura agora é outra, as pessoas têm os seus afazeres, os seus compromissos. Então, essas festividades a gente faz tudo dentro de um cronograma que possa adequar uma após outra. Bom, vamos, a gente usando a questão do Tumbajossara de Salvador como uma casa tradicionalíssima, né? Uma liderança em conteste no Brasil. E eu queria saber o seguinte, como é que, em termos de funcionamento, como é que vocês veem a questão da rapaziada nova, dos cambondos novos, o pessoal, vocês têm curso para ensinar a tocar, tem curso tem os ensaios para esse pessoal, vocês formam os seus próprios cambondos, ou o pessoal de fora que toca o candomblé lá, como é que é feito? Bem, nós tivemos a oportunidade de criar. Eu, inclusive, fui um dos instrutores que criamos oficinas, que é o Tocando em Goma, onde a gente faz um recrutamento da comunidade. O objetivo não é dali a gente transformar em adeptos ao candomblé, mas sim é uma conversa, é uma convivência com a comunidade, para que a comunidade entenda o candomblé como ele é. Às vezes as pessoas têm informações das nossas tradições de candomblé sem, pelo menos, ter conhecimento daquilo que realmente acontece. Então, esse convite à comunidade, geralmente tem pessoas que se simpatizam e acabam ficando, porque nós sabemos que não somos nós que escolhemos, nós somos escolhidos. Então, distante da gente estar objetivando de que essa oficina é para transformar aqueles tocadores e profissionais para o terreiro de candomblé. Hoje eu tenho conhecimento, meu irmão mesmo foi uma das pessoas que foi iniciado no candomblé e teve a oportunidade de viajar para a Europa, mas fazendo com um grupo de dança, mais baseado naquilo que ele aprendeu no candomblé, que ele se transformou num músico e ficou por muitos anos na Europa. Então, essa preocupação que nós temos. Eu tenho essa oficina, já retomei novamente a oficina, e esse ano nós já estamos conversando com pessoas que possam estar nos dando uma contribuição e ajuda para a gente recrutar novamente pessoas da comunidade. Temos a oficina de serigrafia, onde vocês podem até ver que aqui já tem uma camisa que foi fabricada lá na nossa oficina. Bacana. De caligrafia. Legal. A gente divulgando as nossas entidades, o Inzila, exatamente para desmistificar daquela ideia que é de uma forma profana divulgada aí fora, né? Por outras tradições religiosas. Então, é a importância da gente estar mostrando isso. Contamos com a artista plástica, que foi Suzana, e que ela deu essa ajuda de desenhar o Inquice Inzila. É o Inquice, não é o demônio, conforme a gente vê veiculado por aí. Você não cantou nada ainda? Cantar uma cantiga aí que... Uma que lhe toca o coração. Eu vou cantar aqui um cântico. Hoje é segunda-feira, né? E o dia da nossa entidade é Cavungo. Eu poderei cantar uma simples cantiga. Um sumbuê, sumbunangue, um sumbuê, sumbunangue, em um sumbu samuquenda, elembadile, com maior canfitaquita, com maior com samuquenda. Em sumbuê, sumbunangue, em sumbuê, sumbunangue, é um sumbu samuquenda, elembadile, com maior canfitaquita, com maior com samuquenda. Parabéns, isso aí.
Agora me diga uma coisa, Tico. Qual foi a importância e qual é a importância do candomblé na sua vida, desde o começo? A importância do candomblé na minha vida é porque, a partir do momento que eu adentrei o candomblé, eu tomei como uma religião. E quando você abraça uma religião, você põe o seu sentimento, a sua fé, o seu amor diante de qualquer uma outra preferência. Então, a partir daí, eu necessitei realmente de ser iniciado no candomblé e não tenho nenhum arrependimento. Se tivesse que começaria tudo de novo, voltar ainda à minha idade de 10 anos para começar, porque foi a idade mais ou menos que eu já comecei tocando o ingoma. E levei aquilo a sério, e o tocar ingoma não era uma forma recreativa, era uma forma de estar na responsabilidade de se tocar para os inquis. Me confirmei, e um dos meus objetivos foi exatamente servir as entidades. O resto vem por acréscimo. É verdade. E nesse tempo todo, como é que o senhor vê a mudança do candomblé? Como ele era e como o senhor está enxergando ele hoje? Mudou? Não mudou? Nós sabemos que nada está em estática, está tudo em movimento. Isso é uma verdade. Agora, a responsabilidade dessas mudanças é que tem me preocupado bastante. Nós podemos fazer mudanças, mas com responsabilidade. O candomblé hoje ele não pode ser cultuado como ele era antigamente, mas a gente tem que se aproximar muito da realidade do candomblé. Essas mudanças assim radicais é um perigo muito grande. Imagine que hoje eu estou com 68 anos de idade e tenho certeza absoluta que muitas coisas já foram perdidas por essa falta de compromisso com a responsabilidade. Eu tenho um compromisso de passar um pouco daquilo que eu aprendi aos meus mais novos, mas também tenho uma responsabilidade para saber para quem eu estou passando e como eu estou passando. É uma das preocupações, até porque eu fiz um convite a um grupo de pessoas para a gente estar nesse diálogo, um diálogo fraterno com pessoas até de outras entidades, de outra religiosidade, para a gente chegar a um consenso. Agora, a gente saber fazer uso daquele momento, né? Isso aqui é um aparelho, é um instrumento, é uma forma da gente estar divulgando, de gravar, de guardar, mas nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós estamos gravando e estamos guardando. Porque a gente muitas das vezes abre aí as internet da vida e vê coisas de estarrecer qualquer pessoa. Imagine eu que estagiei durante um período e que vejo coisas que eu nunca tinha visto. Mas é uma mudança, sim, mas a gente precisa estar a responsabilidade. Eu via muito na minha época de jovem, eu via se falar muito, mas eles é um conhecimento que as pessoas mais velhas não querem passar para os mais novos, e hoje eu percebo o motivo o qual os mais velhos não passavam, porque tinha muito receio daquilo como ia ser veiculado. Então aí é que está a responsabilidade da gente ter que chamar os mais novos para um diálogo. Não é que eles não tenham oportunidade de conhecer. Muitas das vezes, esse diálogo com os mais novos, para mim, serve de mais um outro aprendizado. Porque a cada vez que os mais novos se insurgem naquela inquietação, aquilo nos obriga a gente estudar mais um pouco, ter mais consciência e saber como vamos passar para ele. É esse momento gostoso que nós temos que fazer acontecer. Agora, com muita responsabilidade. Eu não tenho medo nenhum de explicar aquilo que eu aprendi para qualquer uma outra pessoa. O meu maior medo é o perigo de como ele vai veicular aqui. Eu sou muito pessimista nessa parte do candomblé. Eu acho que o candomblé vai acabar. Eu acho que o candomblé como religiosidade vai acabar. Vai ficar outra coisa aí, a instituição, o nome, mas o que o senhor viu há 40 anos atrás, eu sou bem mais novo que o senhor, que eu vi de 30 anos para cá,
não é mais a mesma coisa. Nós somos massacrados pelos evangélicos diuturnamente e estamos tendo a irresponsabilidade de não dar sequência àquilo que nos ensina. É muita invenção, é a minha opinião. Muita mistura, gente falando que é de uma casa tradicional e mistura de outra casa e quer que se engula. Eu quero saber o que o senhor pensa do futuro do candomblé, já que estamos nesse caminho, dessa lógica aí. Eu penso de uma forma otimista, porque muitas das vezes a gente se lamenta com os acidentes que ocorrem na nossa vida, mas é preciso se fazer uma reflexão muito profunda sobre tudo isso e a gente saber como tirar proveito de tudo isso. Às vezes um desastre, a gente vê aí dessas avalanches que acontecem nas intêmperas da vida, e às vezes ali vai pessoas, amigas que se perdem, mas a gente tem que aprender a tirar proveito de tudo isso. Todos esses mais velhos que estão formando esse legado de candomblé no mundo espiritual, eu tenho certeza perfeitamente que o mundo espiritual está com um candomblé bem gostoso, um candomblé bem tradicional, e nós precisamos estar buscando neles a sabedoria deles para que a gente realmente fortaleça. O fato deles não estarem aqui entre nós não quer dizer que eles também não estão influenciando de uma forma energética. Nós temos que saber tirar a energia deles para tudo isso. Eu tive um período de uma visita que eu fui lá na ilha, em Amoreira, foi um período muito gostoso, porque vi uma tradição lá de Agungun, a festa de Abolá, e naquele momento eu pude perfeitamente fazer uma reflexão muito profunda e sair de lá satisfeito de que tudo aquilo que foi falado, toda a mensagem que ele deixou, é uma mensagem de otimismo. Agora a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Como a gente partir para o enfrentamento, tem buscar sabedoria, não é partir para um embate. A gente tem mais de que agir do que reagir. Eu acho que o caminho deveria ser esse, agir e não reagir. Porque a partir do momento que a gente está agindo, a gente está se fortalecendo enquanto irmãos que somos. E eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê uma pedra cair no quintal do vizinho, que a todo momento poderá cair no nosso. Quando começou uma lei lá no sul de que a gente não poderia emolar animais, a gente sabia perfeitamente que muito cedo, eu fui uma das pessoas que me reuni com grupos de pessoas para exatamente a gente partir para o enfrentamento de tudo isso e agir. Que a gente sabia perfeitamente que isso não ia tardar a chegar em Salvador. Porque todo mundo vê a Bahia como o berço do candomblé. Mas a gente precisa saber que as outras periferias, as outras cidades também estão tão preocupadas quanto nós. Então, se já está acontecendo lá no sul, para mim, amanhã já vai estar em Salvador. Então, vamos buscar formas e jeito da gente reagir, se fortalecer. Agora, com muita sabedoria. Porque nós sabemos perfeitamente de tudo isso. Aconteceu agora mesmo uma situação política na minha cidade, e de que houve uma veiculação de que alguma parte da cidade ia ser partida para outro município. Eu digo, gente, por que a gente não se reúne, faz um abaixo-assinado da comunidade, fazer um manifesto e dizer que a comunidade não quer? É assim que nós temos que agir. Fazer uma reunião de comunidade, de povos tradicionais e dizer o que queremos. É assim que se parte. Aí nós estaremos agindo, nós não estamos reagindo. Agindo imediatamente porque nós temos forças e às vezes a gente não sabe o quanto nós somos fortes. Eu só acho que o povo de Candomblé confia no povo de Candomblé, ainda mais politicamente? Sim, mas quando eu falei de agir é exatamente isso, né? A gente tem mais confiança um pelo outro e saber que a importância é de cada um, seja ele Queto, Jeje, Jexá, Angola, Congo, são todos dentro do mesmo barco.
Com certeza, não tenha dúvida. Todo mundo praticando a mesma religião de matriz Exatamente. africana. Enquanto a gente ficar naquele pensamento que está acontecendo na casa do vizinho, não é a minha que deixe lá, não é por aí. A qualquer momento pode estar acontecendo com você. Bom, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para esse pessoal que está chegando agora, que é o futuro do Candomblé. Daqui a pouco a gente vai embora, eles vão ficar aí, deixar sua mensagem para esse povo aí. Bom, a mensagem que eu estou querendo deixar para os meus mais novos é de que eles têm que realmente estar lado a lado conosco, segurando o bastão. E eu sou tão idoso quanto jovem, né? E com isso eu estou aqui de braços abertos para o acolhimento naquilo que estiver ao meu alcance e dizer para eles que eles não esmoreçam, né? Vão em frente e algum dia a gente poderá estar festejando esse grande banquete. Nada acontece por um acaso e não acontece assim de mão beijada. Tem que haver um esforço, até porque nossa tradição já vem de muita luta, de séculos e mais séculos, e os nossos mais velhos que nos antecederam, eles não esmoreceram. E a dificuldade deles era bem maior do que a nossa. Hoje nós temos instrumentos para tudo isso, é que nós ainda não se demos por conta daquilo que nós somos e como podemos partir para uma forma de um consenso. Eu gostaria de deixar isso bem claro para cada um deles e que buscasse no Candomblé não uma forma de estar de alegoria, mas com uma forma de religião. Que o que acontece no bater candomblé, do fazer comida, repartir para todos, todo esse banquete é resultado de um esforço de cada um. Então a gente tem que buscar consciência em tudo isso e não usar a festividade como uma forma de recreativa, né? Porque a partir daí é que a gente começa a despertar a responsabilidade. Mais responsabilidade com o candomblé, mais seriedade, e nós que já somos os mais experimentados, eu não digo os mais sábios, mas os mais experimentados, que é o Deus já vi, tudo isso que ocorre, a gente já passou por todas essas dificuldades, estamos aqui para dar uma orientação e uma sustentação para aqueles que estão chegando. Que assim seja. Mas antes do senhor terminar, não é assim não. O senhor vai cantar uma cantiga para terminar, mas o senhor está preparando alguém para ser, vamos dizer, o seu sucessor, ou levar avante uma pessoa especial, ou alguns. Eu vou tomar como exemplo a minha experiência de vida religiosa. Hoje, a minha mãe deixou a casa aberta, ela faleceu em 2002 e a partir de 2002 eu assumi a responsabilidade com o terreiro, estou organizando o terreiro, estou preparando pessoas, porque eu tenho certeza que eu não vou ficar para a eternidade. Então, esse pensar de que a gente tem que deixar alguma coisa para alguém já é uma forma da gente ter consciência de responsabilidade. Isso, perfeito. Porque esse pensamento de que, bom, eu sou o líder, sou eu quem tem que tomar conta, sou eu que tenho que fazer, então eu tenho que pensar para quem eu vou deixar. E eu tenho certeza que aqueles que vão me sucederem levarão comigo, levarão na casa a responsabilidade do culto. E eu penso que, mais ou menos, as outras casas, as nossas tradições, todas elas têm esse cuidado de estar sempre preparando alguém. Primeiro que nós não somos escolhidos, conforme eu já falei. Não somos nós que escolhemos, nós somos os escolhidos. E aqueles que são escolhidos têm que estar preparados para receber a tarefa que vai ser colocada para si. E não depois, que é uma das coisas que me entristece muito, é quando a gente sabe
que uma casa perde a sua liderança religiosa e fica todo mundo correndo para um lado para o outro sem saber quem vai suceder, quem vai tomar conta. Já é momento da gente já preparar. Ah, mas tem alguns que fazem um discurso, mas já estão querendo que eu morra? Não é bem nada disso. Eu acho que nós temos que preparar sim, porque a maior certeza é que vamos morrer. É nessa consciência que nós temos que ter. Uma das coisas que a gente mais tem certeza é que vamos morrer. Então não adianta ficar procurando, depois que eu morrer, alguém vem tomar conta. Não. Tem que ser preparado. Eu chamo a atenção sobre esses aspectos. Os meus mais velhos, eu também formo do lado a lado com eles. A partir desse pensamento, eu tenho certeza que o Candomblé trará uma boa nova. Que bom que o senhor é otimista. Então cante a saideira pra gente. Aquela lá mesmo do... Mundo Maiangue, Bure, 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 Fundo Maiangue, Bure, Kuna Kalunga, ai, ai, Kuna Kalunga, Kuna Kalunga, ai, ai, Kuna Kalunga, Maiangue, Kuna Kalunga, ai, ai, Kuna Kalunga, Kalunga Nishawenda, Xamburerenguerengue, Kalunga Nishawenda, Dembe Kalunga Candamburé, Kalunga Nishawenda, Xamburerenguerengue, Kalunga Nishawenda, Dembe Kalunga Cambamburé. Lembaranganga, Lemba Furamã, que dê muita saúde a todos nós, paz e amor. Obrigado.